Melquisedeque é uma das figuras mais intrigantes da Bíblia. Ele aparece brevemente, mas de forma significativa, em 3 livros das Escrituras: Gênesis, Salmos e Hebreus. Sua identidade, papel e simbolismo têm sido debatidos ao longo dos séculos por estudiosos, teólogos e tradições religiosas. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque surge pela primeira vez em Gênesis 14:28 a 20, onde é descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoa Abraão após a vitória contra os reis inimigos e oferece pão e vinho em um gesto de hospitalidade e sacralidade. Abraão, em reconhecimento à autoridade espiritual de Melquisedeque, dá a ele o dízimo de tudo que possuía. Esse ato estabelece Melquisedeque como um personagem único na narrativa bíblica, um rei e sacerdote de uma linhagem distinta, anterior à instituição do sacerdócio levítico. Melquisedeque, na história bíblica, rei de Salém. Salém é amplamente interpretada como uma referência antiga a Jerusalém, um nome derivado de Shalom, que significa paz. Assim, Melquisedeque é considerado o rei da paz, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é o primeiro indivíduo na Bíblia identificado como sacerdote, servindo diretamente ao Deus Altíssimo, El Elyon. Este título indica que ele reconhecia e servia ao mesmo Deus de Abraão. Essa dualidade como rei e sacerdote é um ponto central na discussão sobre Melquisedeque. Ele incorpora funções que, na tradição israelita, seriam separadas entre a linhagem de Davi, reis, e a de Arão, sacerdotes. Melquisedeque, no Novo Testamento. O Novo Testamento menciona Melquisedeque em Hebreus 5, 6 e 7, onde ele é descrito como uma figura que prefigura Cristo. O autor de Hebreus enfatiza sua singularidade, dizendo que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Hebreus 7:3. Sacerdócio eterno. O sacerdócio de Melquisedeque não depende de descendência ou linhagem, como o sacerdócio levítico, mas é apresentado como eterno. E isso o torna um protótipo do sacerdócio de Cristo que transcende os limites humanos. Superioridade espiritual. Em Hebreus, é destacado que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, simbolizando a superioridade espiritual deste sobre os patriarcas de Israel. Cristo como o sacerdote final. Melquisedeque é usado para mostrar que Cristo, assim como ele, é um sacerdote eterno, não limitado pelas regras da lei mosaica. Teorias sobre a identidade de Melquisedeque. Ao longo da história, várias interpretações foram propostas sobre quem Melquisedeque realmente era. Embora a Bíblia não forneça detalhes sobre sua origem ou destino, essas teorias têm gerado amplos debates. 1. Sem, filho de Noé. Algumas tradições judaicas e cristãs sugerem que Melquisedeque pode ter sido Sem, o filho de Noé. Sem é visto como uma figura piedosa que poderia ter assumido o papel de sacerdote do Deus Altíssimo. 2. Cristo pré-encarnado. Muitos teólogos cristãos acreditam que Melquisedeque era uma teofania, ou seja, uma manifestação de Cristo antes de sua encarnação. Essa visão é apoiada pela descrição de seu sacerdócio eterno e sua conexão com Cristo em Hebreus. 3. Um anjo, ou ser celestial. Outra teoria sugere que Melquisedeque era um ser celestial enviado por Deus para cumprir um papel específico. 4. Um rei cananeu fiel a Deus. Alguns estudiosos acreditam que Melquisedeque era um rei humano real, de origem cananeia, que adorava o Deus verdadeiro. Independentemente de sua identidade, o mistério de Melquisedeque reforça seu papel simbólico como uma ponte entre Deus e a humanidade. A relevância de Melquisedeque. 1. Uma ponte espiritual. Melquisedeque simboliza uma conexão direta com Deus, sem as limitações da lei ou da linhagem. Segundo a prefiguração de Cristo, ele aponta para o papel de Cristo como o sumo sacerdote eterno, que intercede pela humanidade. Terceiro reconhecimento universal. Sua presença nas Escrituras, antes de Israel ser estabelecido como nação, mostra que o alcance de Deus transcende fronteiras étnicas ou culturais. Curiosidades sobre Melquisedeque, pão e vinho. A oferta de pão e vinho, feita por Melquisedeque, é vista como uma prefiguração da Eucaristia na tradição cristã. Oração nos Salmos. Ele é mencionado em Salmos 110, 4, onde o Messias é descrito como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse salmo é frequentemente associado a Cristo no Novo Testamento. Sem genealogia. A falta de detalhes sobre sua origem reforça o mistério que o cerca, tornando um símbolo de algo eterno e divino. Locais relacionados a Melquisedeque I. Salém, Jerusalém. Associada ao reinado de Melquisedeque, Salém seria o futuro centro espiritual de Israel. Segundo, Vale de Xavé, também chamado de Vale do Rei, é onde Melquisedeque encontra Abraão. Lições de Melquisedeque, autoridade espiritual.
A história de Melquisedeque nos ensina a reconhecer a autoridade divina independentemente das circunstâncias ou tradições humanas. Fé e obediência. Abraão reconheceu o chamado espiritual em Melquisedeque, demonstrando sua fé e obediência ao dar o dízimo. Cristo como sumo sacerdote. A conexão entre Melquisedeque e Cristo nos lembra que Jesus é o mediador eterno entre Deus e os homens. Melquisedeque permanece como uma figura-chave na teologia bíblica, apontando para a soberania de Deus e o plano eterno de salvação através de Cristo. Sua história, ainda que breve, carrega profundos ensinamentos espirituais que ressoam até hoje.